planejamento do Botafogo está atrasado? Joia da base de time do Rio vem pro fogão. Goleiro John de contrato renovado? Isso e muito mais agora, mas antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes, ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e seguir fazendo o trabalho para chegar ao ponto que temos hoje, o canal que mais posta horas somadas diariamente no mundo sobre Botafogo. Então não deixe de ajudar o canal, dá essa força pra gente e bora pro vídeo. Hoje, falando ainda sobre Flamengo, hoje a Conmebol divulgou os potes da Libertadores, né, os potes para o sorteio, né, são 4 brasileiros como cabeças de chave, né, no grupo 1. Aí a nossa ilustração para vocês. O Botafogo vai ser, como campeão atual, já será o cabeça de chave do grupo A. Os outros cabeças são River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol Nacional, São Paulo, Racing da Argentina. No pote 2 estão Olímpia, LDU, Inter de Porto Alegre, né, Libertad, Independiente Del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar. No pote 3, Atlético Nacional, Vélez, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitário, Tajeres, Deportivo Táchira, da Venezuela, e Universidade do Chile. No pote 4 tem o Carabobo, o Atlético Bucaramanga, o Central Córdoba. Esse Carabobo já vai render algumas coisas. E o San Antônio Bula Bula. É isso, né, Eugênio? Que a gente viu? San Antônio Bula Bula. Então podemos ter o jogo entre Colo-Colo e Bula Bula nessa Libertadores. Vejam vocês. Bula. Tomara que essa bula venha com umas boas, né? É isso. E ali entram os times no G1, da G2, fase G3 de e mata-mata. G4. Exato, entram os times que estão disputando essa última fase da fase classificatória da Libertadores. Divulgou os potes para o sorteio dos grupos da Copa Libertadores. Pote 1, Botafogo, já está no grupo A. River Plate da Argentina, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing, que foram os melhores times, por isso no pote 1. Pote 2, Olímpia, LDU, Inter, Libertad, Del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar. Pote 3, Atlético Nacional, Vélez, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitário, Tajeres, Deportivo Táchira e Universidade de Chile. E no pote 4, temos o Carabobo, Bucaramanga, Central Córdoba, Santo Antônio, e aí, Ivan, Barcelona de Guayaquil, ou Corinthians, Boston River ou Bahia, Melgar ou Cerro e o Iquique ou Aliança Lima do Peru. No pote 1 são o maior número de brasileiros, no pote 2 temos o Inter e no pote 3 temos o Fortaleza. No pote 4 podemos ter Corinthians e Bahia. Acho mais provável só ter o Bahia, porque a situação do Corinthians está difícil. Mas, de qualquer forma, só para explicar para quem está em casa, o pote 4, Ivan, pode enfrentar qualquer um desses potes. Então, se cair ali, vamos supor, se o Corinthians conseguir a classificação, conseguir o milagre em Itaquera e se classificar, pode, de repente, cair no grupo do São Paulo, do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo, aí pode acontecer normal. E aí, se cair já o Inter e o Fortaleza, não podem cair nos times brasileiros do pote 1. Era a única forma, né, de ter um confronto entre brasileiros nessa primeira fase. Sim. Então, agora é esperar. Cada um, o Corinthians tentar fazer a parte dele, que será difícil, mas não é impossível. E o Bahia, eu acho que numa condição muito mais fácil para avançar. Podemos ter vários grupos da morte. Podemos. E aí sim, você pode ter Palmeiras e Corinthians, você pode ter Bahia e Fortaleza, né, que é um clássico do futebol do Nordeste. Então, assim, várias possibilidades. Vamos esperar primeiro as definições. Pela Liga do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. Tem que ver, como é que diz aí, cadê o meu dinheiro? Segurar esse goleiro, que um bom time diz que começa com um grande goleiro, não é isso? Isso. Embora nesse jogo tenha falhado, né? Ele foi com a mão esquerda, que é a boa dele, poderia ter ido com a mão direita. Qual jogo que você fala? E ele falou, o último jogo do Botafogo contra o Racing. O Botafogo não iniciou uma boa temporada, não iniciou bem essa temporada de 2025, né? Muito pela, a meu ver, ausência de planejamento. Ninguém vai querer me convencer de que que o Textor fala, até mesmo ele diz, mas a gente não importa os títulos da Supercopa, marketing, Recopa, desculpem, mas não acredito nisso.
até porque houve uma procura intensa, foram conversados com vários treinadores que deram nega para o Botafogo. Isso eu acho que é um objeto de discussão, porque salta aos olhos, a gente está falando de um time que cresceu, um time que teoricamente tem um projeto de futebol e que foi renegado aí por alguns bons técnicos. É claro que entra a questão financeira, como o próprio Edilson colocou, mas não acho normal essa nega de alguns técnicos. Recentemente, o advogado do Jorge Jesus esteve num podcast dos colegas aqui do Rio, né, o Bruno Cantarelli e o Beto Júnior, e ele havia dito que a questão com Vasco Matos, né, foi muito além das licenças. Houve ali, parece que já existe um burburinho em Portugal, a questão de pagamento do Textor a alguns técnicos portugueses, e aí a gente pode falar do Luiz Castro, do próprio Arthur Jorge. Ou seja, parece que essa questão, essa ausência de pagamento pesou muito mais com o Vasco Matos do que qualquer outra coisa. Então, o Botafogo não iniciou bem a temporada. Há uma expectativa para saber como o Renato Paiva pensa essa equipe, até porque o trabalho que ele fez aqui com o Bahia não é bem avaliado, mas ele tem uma boa equipe, uma equipe que ele não montou, que ele não ajudou a montar, né? Que ele precisa integrar novos elementos. O Botafogo, como eu falei essa semana, foi o segundo time no Brasil a investir em trazer jogadores. Foram mais de 300 milhões, perdendo apenas para o Palmeiras, né? São 9 reforços. Então, assim, há uma expectativa muito grande. Tá aí, essa semana foi o início de treinamento, tem essa questão da renovação com o John, que eu acredito que vai acontecer, até porque ele foi um cara importante na temporada passada, mas o Botafogo é uma incógnita em 2025, Edilson. Vamos ver. Vamos ver. Olha, vamos ver, a bem da verdade, o Edilson, eu não posso me furtar a passar essas informações. Eu tenho pessoas ligadas, o Renato. Caiu o professor René Simões aí. Não, estou aqui. Vamos lá, tá voltando aí? Tá, vamos lá. Que ele esteve muito colado com o Jorge Jesus na época do Benfica, e ele tem uma característica muito parecida com o Jorge Jesus. Essa é a informação que eu recebi. Quem? O Renato Paiva. Isso, do Renato Paiva. Do Renato. O Renato Paiva, o treinador do Botafogo. Estou falando, técnico do Botafogo. Isso. Vamos ver. Bom, gente, vamos falar da Gênesis Brasil? Com a Gênesis Brasil. Fique com a Gênesis. Fique tranquilo. Botafogo, quem fala do Fogão é o Rodrigo Brandão. Vai. Muito bem, Canta. E no Papo de Craque primeira edição, mais cedo, eu trouxe alguns detalhes da forma como o Renato Paiva gosta de trabalhar as suas equipes. E ele vem implementando a sua ideia de jogo no Botafogo. Foram 4 treinos até agora e aos poucos os atletas vão assimilando as ideias do técnico português. E eu vou trazer aqui agora uma entrevista que o Renato Paiva deu, que você vai lembrar bem, Canta. Foi pro Charla há cerca de um mês, quando ele sequer sonhava em dirigir o Botafogo. Ele fala justamente como funciona o seu método de trabalho, como é a sua forma de treinar uma equipe para implementar isso em uma partida. O que é o jogo de futebol? Para mim, é um jogo de ocupação e criação de espaços, não é? Porque, tu tens que dar 20 passes até chegar ao golo adversário. Não necessariamente. Se a linha defensiva adversária estiver no meio campo, tu com um passe nas costas podes fazer um golo em 2 passos. Agora, se a equipa adversária defender baixo, tu não vais conseguir fazer um passe nas costas porque não tens espaço. É ação e reação. Tens que mover aquilo tudo derivado deste jogo posicional. Agora, claro, quanto melhores forem os jogadores, melhor isto funciona. O que é o treino? O treino é repetir. Repetir o que tu queres que se faça. Então, se tu repetires muitas vezes, normalmente vais aperfeiçoar. Se tu repetires muitas vezes o correr à volta do campo, vais ficar um corredor top, um atleta top, mas jogador... Agora, se tu trabalhares no treino e aproveitares aquela hora e meia de treino a trabalhar o teu jogo, desde o primeiro exercício de treino até o último, tu vais jogar muito mais próximo. Agora, transferindo para o Brasil, é preciso ter tempo para treinar. E no Brasil não há muito tempo para treinar. Tá aí, portanto, o Renato Paiva, em entrevista que ele deu ao Charla há cerca de um mês, explicando muito bem a sua forma de trabalhar
e falando que é necessário ter tempo para implementar essas ideias em uma equipe que não está acostumada a jogar dessa forma. Parece que ele já estava imaginando que fosse dirigir uma equipe e ter esse tempo para implementar as suas ideias. Esses pouco mais de 25 dias que o Renato Paiva terá serão fundamentais para que os atletas possam assimilá-las. Mudando de assunto, Canta, mas continuando na questão de treinador. O Botafogo anunciou hoje cedo a demissão do técnico Carlos Leiria. O treinador que comandou o time principal no início da temporada não teve bons resultados, voltou para a base com a chegada do Caçapa, mas menos de um mês depois ele foi dispensado. O Botafogo emitiu um comunicado agradecendo os trabalhos do Leiria, que nesses 10 jogos dirigindo o time principal no início da temporada, 9 deles pelo Carioca e 1 pela Supercopa do Brasil, ele conquistou 4 vitórias e 6 derrotas. Na mesma nota, o Botafogo anunciou o novo técnico do Sub-20. Trata-se de Rodrigo Belão. Ele que estava no comando da equipe Sub-17 vai comandar a equipe Sub-20, profissional que já teve passagens por Red Bull Bragantino, Corinthians e Atlético Paranaense, tendo inclusive dirigido a equipe principal do Furacão. Valeu, Canta! Valeu, Rodrigo Brandão, com as informações do Botafogo aqui no som da Transamérica. O Botafogo treinou com o técnico. O Botafogo começou a trabalhar com o Renato Paiva. Vamos rodar imagens do treino e debater com vocês a escolha e as missões que Renato Paiva terá daqui para frente no Botafogo. E aí, Praz, tá muito atrasado o Botafogo, recupera o tempo perdido? Tá bem atrasado. E assim, óbvio que não é veredito de nada, né? Porque o próprio Texas falou, ano passado nós fizemos isso. Só que assim, ok, mas aí nós vamos ser resultadistas, né? Tudo que o Texas também critica, que a gente critica no futebol, que é resultado, vai pautar o nosso comentário. O Botafogo errou, não teve competência ou capacidade de trazer um técnico rapidamente, né? Demorou. No começo até eu ponderei que eu não iria criticar, vamos dizer, porque a gente critica tanto a falta de critério na escolha, que a gente fica pressando os caras, e os caras contratam qualquer um e aí não tem critério para contratar. Então, se a demora fosse por critério de contratação, ok. Só que eu acho que num primeiro momento até pode ter sido, mas depois o Botafogo acho que ficou meio assustado, sem saída, porque tu fala de Rafa Benítez, de Mantini, tu fala de Vasco Matos, Jardine e Paiva. Assim, eu conversei com alguns amigos, porque aí a gente falou de alguns portugueses, né? Eu conversei com amigos meus e as ideias de jogo são diferentes, do Renato Paiva pro Vasco Matos, pro próprio Arthur Jorge que estava. Então, assim, eu acho que o Botafogo teve um plano inicial, mas que ele viu que era meio difícil de fazer, e aí o tempo foi passando. E aquela desculpa de que ano passado foi assim também, para mim, não serve. Ano passado deu certo, ganhou, mas não é o jeito. É uma exceção, né? Não é o jeito que eu acho que é o correto de se fazer futebol. O cara tem que estar no começo do ano, até para ter tempo de preparar os jogadores, porque agora ele vai entrar no Campeonato Brasileiro, Rizek. O Campeonato Brasileiro esse ano, eu estou falando com alguns amigos meus, mas por quê? Eu acho que vai ser um dos melhores campeonatos brasileiros dos últimos anos, por tudo que tem feito. Os times estão contratando bons jogadores, a gente tem mais times, antigamente, alguns anos a gente tinha 2, 3 times, a gente tem mais times bons se preparando, então assim, tu vai entrar no Campeonato Brasileiro com pouco tempo de trabalho e outra. Não foi ele que montou, né? O Botafogo perdeu muitos jogadores, né? Perdeu jogadores que compunham o grupo, como Tietê, enfim, Tiquinho, o Eduardo e o Júnior Santos, e jogadores titulares também, né? O Luiz Henrique, o Almada, o Adrielson saiu, e aí o treinador não participar dessa montagem é ruim. Óbvio que no projeto esportivo ideal, o clube tem que pautar isso, mas é importante o treinador também opinar e avalizar as contratações, né? O Rizek, não me parece muito que o Paiva foi convicção do Botafogo, sabe? Acho que o Botafogo ele tentou encontrar no mercado sem pressa no início para achar o treinador, fez o trabalho de scout, inclusive para achar esse treinador que tivesse a ver com a forma do Botafogo jogar. Até porque ele estava livre no mercado, se fosse a convicção, ele tinha saído do Toluca. Morando no Rio de Janeiro, inclusive. Tinha saído do Toluca, né? Ele tinha treinado do Toluca. Morando no Rio, poderia ter contratado muito antes se fosse a convicção desde o início. Não era a convicção. O Botafogo achou que o mercado talvez fosse favorecer um pouquinho, que ia achar um outro cara por lá. Deve ter tentado outros nomes, como o André Jardine, que a gente tem de informação, e que negou o Botafogo. E assim, foi meio que quem tinha ali. Tá? Foi meio que quem tinha ali. O Botafogo caiu fora do estadual e tem esse tempo para treinar. Nesse momento, é o cenário ideal. Não está jogando,
pode treinar, é tempo para o treinador trabalhar, acho que o treinador gostaria de ter esse tempo, mesmo, qualquer treinador gostaria, e ver quando o Botafogo voltar a campo, o que o Botafogo vai realizar. Eu não sei até que ponto vai colocar à prova o DNA que o Botafogo tinha desenvolvido, se vai abrir mão de vez disso, se ele vai tentar consolidar ainda em cima disso. Imagina só, o mercado fechou dia 28, né? Agora tu pode contratar os dos estaduais, se não me engano. Né? Aí o Paiva trabalha aí 2 semanas, antes de começar os jogos, trabalha 2 semanas, 3 semanas e detecta que ele tem carências no grupo. Como é que ele vai fazer isso? Quando é que o Botafogo vai conseguir repor isso? Só na janela do meio do ano, né? E aí já se vão quantas rodadas do Campeonato Brasileiro. E o mercado interno, o mercado doméstico fica aberto até dia 1º de abril, né? Que são jogadores que já foram relacionados aí pelas equipes nos estaduais. Mas ainda assim, e é um Botafogo que investiu alto. E eu tenho a impressão, assim, eu até cheguei a ficar em dúvida na semana passada. O investimento é altíssimo, só que os nomes não vieram nomes de peso. 476 milhões. Claramente o Botafogo trocou o perfil do elenco. De jogadores mais cascudos, experientes, rodados até no banco. No qual ele tinha Eduardo, Tiquinho, Adrielson, Tietê no banco. Ele contratou jogadores que são apostas, jovens, né? Santiago, uruguaio, Nathan Fernandes, que é uma promessa. O Elias. Ele fez Jair, jogador de 19 anos, zagueiro. Ele trocou o perfil do elenco. Acho que é muito cedo para decretar que isso vai dar certo ou vai dar errado. O que a gente consegue decretar é que para isso virar um time competitivo, de novo, com a reformulação que foi feita ali dentro, vai precisar de muito trabalho. E é por isso que eu concordo com o Praz que ele está uma volta atrasado em relação a adversários que hoje estão mais adiante e com carro melhor, fazendo uma analogia de Fórmula 1. Desejo boa sorte. O Abel, quando chegou no Palmeiras, também ninguém conhecia, também não era o plano A e virou o que virou no Palmeiras. A exemplo do Arthur Jorge também no Botafogo. A gente não está contestando qualidade, né, Rizek? A gente está dizendo que não era o plano A, não era o... A maneira que o Botafogo se planejou. A ver. Botafogo pode faturar 75 milhões de reais sem fazer absolutamente nada. Parece que eu tô te vendendo um cursinho aqui de renda extra e tudo mais, mas não, cara. Vou te explicar o que tá acontecendo, o poder da Eagle Football e do Lyon e a importância da SAF pro Botafogo nesse processo inteiro que vai ser o ano de 2025, as temporadas que já passaram e tudo que foi construído entre Botafogo, Lyon e a SAF nesse momento e o que pode chegar, como eu falei, desses 75 milhões. Explicar o porquê que eu tô falando desse número mágico. Hoje vamos falar sobre a Multiclubes, a Eagle, o Botafogo, o John Textor e esse possível 75 milhões que o Botafogo pode faturar sem fazer nada. E eu vou te contar o porquê disso, né, e o porquê que isso pode tá gerando assim esse alvoroço internamente. Vou te contar esse detalhe e vou te atualizar de tudo que tá acontecendo. Então, o Botafogo hoje pertence a uma empresa multiclubes, como vocês já estão careca de saber, que é a Eagle Football. A Eagle Football comanda os times, né? Botafogo, Lyon, né? O Florida FC, o Crystal Palace, o Molenbeek, enfim, tá na tela, pedi pro editor colocar aí a imagem dos clubes que o John Textor tem, que fazem parte da Eagle Football Group, que é a rede multiclubes do John Textor, que inclusive tem alguns parceiros ali espalhados pelos Estados Unidos, pelo mundo, né? Num todo. Então, isso é muito importante para a gente entender o ponto que eu tô querendo trazer aqui. Isso faz com que o John Textor, tendo todos esses clubes, ele se fortaleça uns com os outros, tá? Então, por exemplo, a gente já viu muitas das vezes, o Botafogo tem um jogador que tá em baixa no clube e ir pro Molenbeek, certo? A gente já viu alguns casos aí, vários casos, de jogador do Botafogo que foi pro Molenbeek e acabou que lá deram certo, né? Porque o nível do campeonato belga, ainda mais de Molenbeek, quando tava na segunda divisão do Belgão, né? Era bem abaixo do que é do Brasil. Então, você tinha ali uma possibilidade de fazer isso com o Botafogo para a Bélgica, que seria totalmente viável. Da mesma forma que do Botafogo para o Lyon, e uma coisa que ainda não foi feita, do Lyon para o Botafogo. É uma outra possibilidade que é muito real. Fora o Crystal Palace, fora ali o Florida FC, que são os outros clubes do John Textor. Porém, o Crystal Palace é o que ele tem menos porcentagem, tem apenas 46%, um pouquinho menos da metade, então já é um pouco mais difícil. Já o Florida FC é um clube completamente mais amador comparado aos outros clubes que eu falei aqui, né? Obviamente que jogam competições de ponta, né? E aí, meus amigos, qual é o ponto que eu quero chegar aqui? Toda essa movimentação, ela faz com que o Botafogo, o Lyon, o Molenbeek se
ajudem. Um ajude o outro, um reforce o outro, e financeiramente falando é importante, como foi o caso do Luiz Henrique do Almada. 2 jogadores que vieram com uma cláusula de que poderiam, se quisesse, depois de um tempo, ir para o Lyon, e isso fez com que as contratações fossem efetuadas. O Almada, e eu falo com muita convicção aqui, né? O Almada jamais pisaria no Brasil, em qualquer clube do Brasil, pode ser quem for, jamais ele pisaria se ele não tivesse uma garantia de Europa. Porque o Almada já era um cara muito promissor na época do Vélez. Ele vai para a MLS. Dali, ele tinha muitas... Estava sendo muito olhado pelos times da Europa. Então, ele não queria dar uma volta para a América do Sul, porque não faz sentido. Ele era um moleque novo, que tinha jogado Copa do Mundo, tinha sido campeão da Copa do Mundo. Já era um moleque muito promissor. Todo mundo estava de olho nele. Então, assim, ele não tinha o objetivo de voltar pro Brasil para depois, no futuro, ir para a Europa. Não, ele tinha que ter uma garantia de que ele iria para a Europa. Uma garantia. E é isso que o Botafogo pôde dar com a Eagle, com o Lyon, né, estando ali. Ô, Almada, você vem, e depois de 6 meses, 1 ano, quando acabar a temporada, você tem o direito, se quiser, de ir pro Lyon ou ficar aqui no Botafogo. É um direito seu. Como o jogador prefere ir pra Europa, que lá ele fica no olho dos principais times do mundo, é claro que o jogador, na maioria das vezes, vai preferir, como foi o caso do Almada, preferiu sair daqui, pode ser campeão de tudo, né? E eu não tô nem um pouco triste com isso, e ir para um time da Europa que tem, o Lyon acaba sendo um lugar para ele possivelmente ir para um clube gigante do cenário europeu. Tá? Daqui do Botafogo também é possível? Também, mas é um pouco mais difícil, porque é Brasil. Daqui só saem normalmente jogadores mais velhos, mais novos, 18 anos, 19, para aí sim serem promessas para clubes maiores. Jogadores da idade do Almada com 22, 23 já era um pouco mais difícil de sair do Botafogo para grandes clubes europeus. Eles no Lyon, isso é muito mais possível. Então por isso ele optou por ir. Mas antes de ir, veio pra cá, não viria sem o Lyon e ganhou com o Botafogo simplesmente uma Libertadores e um Brasileirão sendo titular e fundamental. Então, meu irmão, não tem o que falar, isso é muito benéfico. O Lyon ganhou um grande jogador, o Botafogo ganhou um grande jogador por um tempo e que trouxe 2 títulos pra gente. E pra mim isso pode se repetir quantas vezes for necessário. Mas o ponto não é esse, o ponto é voltar um pouco lá atrás para te contar uma outra coisa que aí sim é o ponto-chave desse vídeo. Vocês lembram que no início de 2024, o Lyon anunciou a contratação de Lucas Perry e Adrielson? Pois é, 2 jogadores que eram importantes de certa forma, mas que depois da derrocada de 23 tinham ficado um pouco, apagados ali, mas de qualquer forma eram importantes, foram vendidos ao Lyon por 36 milhões de reais. E aí era um valor totalmente inacreditável. O torcedor ficou muito bolado, né? E até detalhando um pouco mais. De acordo com o clube, né, o próprio Lyon, o PR foi contratado por 17 milhões de reais e o Adrielson 19 milhões de reais. Na época, pouco, né? Porque o Botafogo, teoricamente, existia ali um boato, né? De que o Botafogo faria ali uma venda do PR do Adrielson por valores exorbitantes, né? Coisas que poderiam chegar ali a quase 100 milhões de reais de 2 juntos. Existia toda aquela expectativa do torcedor de fazer uma boa venda, né? Desses ativos que eram bons jogadores e não aconteceu. Porém, o que aconteceu, e aí que é o ponto-chave dessa questão aqui, desse ponto desse vídeo, é que naquela mesma época saiu o seguinte, ainda segundo o Lyon, né, o Botafogo receberia 50% de mais-valia. Ou seja, numa futura venda, metade do lucro na negociação ficaria com o Glorioso e a outra metade com os franceses. Ou seja, o Botafogo ganhou, né, os seus 17 milhões com o PR, por exemplo, e o PR sendo vendido, o Botafogo vai ganhar 50% daquele valor. Se ele virar o melhor goleiro do mundo e for vendido por 70 milhões de euros, metade disso é do caixa do Botafogo. E aí que tá o problema aqui, que é uma solução, uma coisa muito irada, que eu falei pra vocês. Recentemente, né, chegou uma informação de que o Lucas Perry, que tá voando no Lyon, virou alvo do Newcastle e poderia ser negociado pelo Lyon em junho por até 30 milhões de euros. Sim, é isso que você ouviu. 30 milhões de euros. Pra quem não tá acompanhando, o Lucas Perry tá agarrando muito no Lyon. Muito. Ele teve ali o seu início
bom, mas nada demais, era banco ali, esqueci o nome do goleiro que era titular do Lyon, acabou que esse goleiro saiu do Lyon, por algum motivo foi vendido talvez, e aí o Lucas Perry teve a oportunidade. É agora que eu me consagro aqui, ou não, ou o Lyon vai trazer outro cara e eu vou continuar sendo reserva. E ele chegou e assumiu a posição, agarrando muito. O Perry hoje é fundamental pro Lyon, tá? O Perry está vivendo uma fase magnífica e sem querer exagerar, mas exagerando, pelo que eu vejo, eu tô acompanhando os jogos do Lyon, tá? Pelo que eu vejo, é um cara que tem que ficar de olho pra seleção, tá? Se o Hugo Souza é o terceiro goleiro hoje da seleção, o Perry tem totais condições de ser também esse cara, de disputar ali com o Hugo Souza atualmente para ser o terceiro goleiro da seleção e com o tempo, óbvio, ir lapidando para crescer dentro da seleção. Então é um cara que tá sim no nível muito alto lá no Lyon, agarrando muito. O último jogo agora que eles se enfrentaram, até esqueci o nome do time, cara, porque o Lyon venceu por 3-1, se eu não tô me enganado. Ele agarrou muito, com defesas milagrosas. Depois se procura aí, Lucas Perry no Lyon, Lucas Perry versus... Deixa eu até botar aqui o nome do time pra você. Bota aí, Lucas Perry versus FCSB. Foi esse o jogo onde o Lyon venceu por 3-1, da oitava de final da Europa League, né? Que o Perry agarrou uma barbaridade porque eu vi com meus próprios olhos. Depois você repara, procura algum vídeo dele, melhor momentos do Perry nesse jogo. Então assim, é um cara que tá vivendo uma alta fase, a fase magnífica no Lyon. E, obviamente, isso espanta interesse em alguns clubes. A gente já viu aqui, como já coloquei aqui pra você, já falei pra você aqui, o Botafogo, né, ainda tem a porcentagem de um cara que tá alvo do Newcastle por 30 milhões de euros. Ou seja, 30 milhões de euros hoje, e aí facilmente fazendo aqui a conversão, a gente pode chegar no valor de 180 milhões de reais. E 180 milhões de reais, 50% disso, que é o que o Botafogo tem direito, é 90 milhões de reais. Né? Eu falei 75 por quê? Porque, né, isso muda muito, a conversão muda pra caramba, mas de 75 a 90 milhões, não importa quanto. A gente pode ter uma venda sem fazer nada, simplesmente porque a gente vendeu um ativo nosso com 50% para o Lyon, e esse ativo se valorizou lá, tá voando lá, e o Botafogo, sem fazer absolutamente nada, pode faturar entre 75 a 90 milhões de reais, simplesmente com uma única venda de um jogador que nem mais faz parte do clube por conta da Multiclubes, da era SAF e da era John Textor. Tá vendo a importância da SAF? Eu sei que algumas vezes incomoda, que por ser algo novo, até a mim mesmo, preocupa algumas vezes, a gente fica sem entender. O Textor é um cara muito mirabolante, ele faz coisas que ninguém entende, e talvez por isso ele esteja onde tá. Talvez o ponto-chave do John Textor, de ser bilionário, não é à toa. Não é porque ele é igual a gente, ele é diferente. Ele tem umas ideias malucas que você fica meio louco. Cara, como assim a temporada começa só abril? Eu não concordo com isso. Mas ele entende que é o certo, tá? E um exemplo aqui, não tô concordando ainda não, tá? Com essa questão da temporada começar em abril. Mas o cara ele vai ter que quebrar vários estereótipos nossos aqui pra mostrar que ele tá certo. E o tempo vai ser isso. Ou ele vai estar muito errado, ou ele vai estar muito certo. Esse é o ponto que a gente vai ter que descobrir com o tempo. Mas o cara não é bilionário à toa. E olha o que ele faz. Uma movimentação. Ele trouxe um goleiraço pro Lyon. Tirou do Botafogo um cara que na época tava meio balado. O Perry agora virou frangueiro, pipoqueiro. Saiu um valor ok, mas com 50% de mais-valia. E hoje o cara pode ser vendido aí em junho, né? Na janela de final de ano lá da Europa. Pode ser vendido pro Newcastle. Ou qualquer outro clube da Inglaterra, Espanha. Por um valor que Botafogo teria metade disso. Se for 25 milhões de euros, isso é 75 milhões de Botafogo. Se for 30 milhões de euros, é nada mais nada menos que 90 milhões de reais pro Botafogo. Então assim, gente, entenderam o nível? E entenderam a importância de a gente ficar ciente disso? Isso também mostra uma coisa, que o Botafogo foi pensado nessa negociação do Lyon lá atrás e que hoje o Botafogo pode se vangloriar por ter feito uma venda dessa para o Lyon. Claro que a gente brinca, né, naquela cena do Chaves, né, que o John Textor vende para ele mesmo, igual o Chaves vende para ele mesmo. Mas, cara, o giro de caixa, ele é de cada clube. Não pode ter um giro de caixa universal. Claro que o dinheiro da Eagle, ele é universal. É do John Textor, ele bota onde ele quiser. Mas não é muito bem assim. Então a importância de você ter uma venda ali para a vinda para o Botafogo é outra coisa. É muito mais importante. Beleza? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido o meu ponto aqui. É muito interessante a gente debater sobre isso, ficar atento sobre isso. E não só o PR. O Adrielson é outro. Se por algum acaso
Ele foi emprestado, né? Se por algum acaso o Adrielson começar a jogar muita bola e for vendido para algum clube por alto valor, o Botafogo também tem 50% do atleta. Tá? Então vamos ficar de olho nisso, torcer para o Adrielson ir bem, que aí o Botafogo ganha dinheiro. Aqui é Maurício do Sem Clubes na FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como joga Fortunato, jogador que vai chegar pro Botafogo Sub-20, Sub-23, uma promessa do América que o Botafogo observou na Copa São Paulo de Futebol Júnior e que já contratou. É mais aquele tipo de contratação do Botafogo, você traz o jogador jovem, tenta ambientar ele ali ao clube, ver se ele vai se desenvolver para quem sabe jogar junto com os profissionais. O Botafogo vem fazendo bastante esse movimento nos últimos anos e uma hora vai acabar dando certo. Fortunato tem apenas 19 anos, se destacou jogando essa última copinha e o Botafogo rapidamente já fez a contratação desse atacante que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, como ele joga, se ele é ou não um jogador que tem futuro, beleza? Bora ver como é que joga o Fortunato. Então galera, aqui está a ficha técnica de Matheus Fortunato, jogador que atua como ponta, também pode jogar ali mais por dentro. Tem 1,76 m de altura, 63 kg e é brasileiro. E esse aqui é um vídeo recente de poucos meses atrás do atleta, que dá pra gente ter uma ideia de como ele realmente joga. Começou com esse lance, a bola sobrou pra ele e bateu. Que golaço, hein? Começou muito bem. Muito bem. Que gol, hein, do Fortunato. Bela finalização. Essa bola daí era indefensável. Olha onde ela vai. Não tinha como o goleiro fazer a defesa. Mais uma vez ele atuando agora pela ponta. Vamos ver. No 1 contra 1, traz por dentro, bateu. Golaço de novo, hein? Belo gol. Trouxe pro meio, abriu espaço. E ele não bateu nem de chapa, né? Ele deu na cara da bola uma pancada, uma paulada que... Difícil defesa também do goleiro. Mas a gente já vê aí uma característica dele de ser esse jogador incisivo no 1 contra 1. Marcando gol de cabeça, que a gente pode ver um atributo também que é importante para pontas. Eu gosto de pontas que sabem aproveitar cruzamentos no segundo pau. E aqui, ele se antecipa na marcação e faz um cabeceio certinho, né? Com a força ideal, tirando do goleiro. Belo passe em baita bola, bela inteligência dele. Tu viu que ele deu um tapa de primeira, achando o companheiro em ótimas condições. Ganha a jogada e novamente mostra ser esse ponta barra meia pelo lado construtor. Um jogador que tem capacidade de encontrar bons passes, fazer jogo associativo. E mais uma vez a gente vê ele se livrando no 1 contra 1. Grande lance. Girou muito bem para cima da marcação, explorou o corredor na linha de fundo. De novo, quando tá no 1 contra 1 ele é perigoso. Balança, vai na linha de fundo e cruza de esquerda, um cruzamento perigoso de novo. Cara, tô gostando demais desse jogador, hein? Muito interessante. Jovem ainda, com potencial. Não tem medo de arriscar. Tu viu? Ele limpou, abriu espaço. Bateu, só que a bola naquele lance acabou subindo um pouquinho. Recebeu por dentro, de novo. Bate pro gol e finaliza bem. Realmente, parece finalizar bem pro gol. Quando tá em lances aqui de 1 contra 1. De novo, bate pro gol, essa bola saiu mais rasteirinha, mas ele finaliza, não tem medo de chutar não, abriu espaço, vai lá e bate pro gol. Contra 2, baita lance, hein? Girou muito bem, teve que receber a falta, aqui a gente percebe um controle de bola dele interessante, e também um jogo de corpo legal, por mais que não seja um jogador extremamente alto ou forte, ele é um jogador que protege bem com o corpo. No momento certo de dar o passe, explorar o corredor. Tô gostando, hein? Recompondo, fechou a linha de passe, já puxando o contra-ataque. Vai carregando, arrastando o time, tirando lá de trás. Deu tapa, ganhou na velocidade. Belo lance, hein? E aí depois acabou sendo derrubado e sofrendo a falta. Mas ele saiu muito bem. Tu viu que ele recuperou a bola lá atrás. E conseguiu ter velocidade. De novo, no 1 contra 1 é difícil, hein? É arisco. E tu vê que ele não é aquele cara de dribles plásticos, mas é um jogador que ele dá o corte e consegue ganhar da marcação. De novo, viu? Deu só um tapinha e já ganhou da marcação. Ponta esquerda bem interessante, hein? Será mais um achado do scout do Botafogo? Tem potencial. Vai para 1 contra 1 de novo, balança. Acha a linha de fundo. Nossa, que corte, hein? Bateu pro gol, tentou a jogada.
lances muito interessantes desse jogador. Agora jogando pela direita, traz por dentro, faz aquele jogo associativo de troca de passes. Domina, fica de costas e consegue proteger com o corpo. Gira, fica de frente e acha um bom passe ali em progressão para o campo de ataque. Mais um bom passe por dentro, se apresenta para fazer a tabela. E também volta para marcar. A gente já percebeu aqui em alguns lances que ele consegue voltar e recuperar essas bolas. É aquele ponta moderno, né, que os treinadores costumam gostar. Mais uma bola que ele vai roubar, ó. Saltou a pressão do adversário, recuperou a bola, já arma o contra-ataque. Bela bola, belo passe para o seu companheiro, deixando em ótimas condições. E ele tem uma ótima velocidade. A gente vê que na maioria dos lances, quando ele coloca na frente contra o lateral adversário, contra o seu jogador opositor, ele consegue ganhar um bom controle de bola. Muito interessante esse atleta. Grande parte da torcida do Botafogo não conhece, mas agora vai conhecer aqui por meio do nosso canal. Eu sempre trago esse tipo de vídeo, então você que não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like, compartilha, porque só a gente faz esse trabalho aqui no YouTube, irmão. Mais um bom lance, esse jogo aí dele contra o Cruzeiro foi um jogo onde tiveram vários lances interessantes. E jogando contra uma equipe grande, né? Por mais que não seja um Cruzeiro profissional, um time de sub-20. Mais um ótimo lance que ele esconde a bola, sai da marcação e acha o passe, limpando, clareando a jogada. E é o que eu te falei, ele é rápido, né? É difícil de você pegar esse jogador aqui no 1 contra 1. Mas gostei demais do DVD dele. Aprovado aí essa aposta do Botafogo e tô torcendo para dar certo. Bom, pessoal, fico por aqui. Antes de sair do vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os avisos. Sempre que tiver conteúdo novo, vídeo novo aqui no canal Notícia do Fogão. Temos 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes, que ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço todos os dias para vocês. Bom, pessoal, fico por aqui. Obrigado a todos, boa noite e até o próximo vídeo.